a glória do Senhor. Que o Senhor possa vir, o Senhor possa nos unir. Olá, Jamile, seja bem-vinda. Unir os nossos corações nessa noite mais uma vez. Unir as nossas almas para clamar. Olha aí, Célia Maria, minha Ia, lá de Minas, seja bem-vinda. Tem sido uma honra muito grande para mim estar aqui com vocês, ser porta-voz da Palavra de Deus. É uma honra, é uma responsabilidade muito grande. Seja bem-vinda, Mara. Não conheço você ainda, mas seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Raquel. E hoje meu coração está muito apertado. Hoje foi um dia em que Deus nos deu Luma. Cris, seja bem-vinda. Nos deu grandes livramentos, né? Foi um dia de oração sem cessar. E eu compartilho com vocês um grande livramento que Deus deu ao João no dia de hoje. O João, para quem não sabe, eu tenho um pequenininho de 1 ano e 5 meses e ele entrou no banheiro aqui de casa e simplesmente fechou a porta e fechou uma gaveta e vedou, né? A gaveta prendeu a porta. Ele ficou, acho que uns 20 minutos dentro do banheiro. Glaubinho, querido, seja bem-vindo. Que saudade de você, grande Glauber. E foi um susto muito grande para nós, porque a gente ficou com medo dele beber água do vaso, entrar no boxe, abrir desinfetante. Foi uma loucura. Karen, seja bem-vinda. Merinha, Petros, Paulo Sérgio, seja bem-vindo. Mostra eu para minha mãe aí, que a minha mãe não tem Instagram ainda, né? Tayla, seja bem-vinda. E foi um susto muito grande para nós, mas para a glória do Senhor, o Vini conseguiu tirar a gaveta que estava prendendo. Simone, Letícia, sejam bem-vindos. Mas foi um susto muito grande, nos abalou. Ele vomitou dentro do banheiro, que ele ficou nervoso. A Helena também depois vomitou, porque ficou desesperada por causa do irmão. Nós temos feito um propósito, já compartilhei com vocês, com outro grupo de oração que nós temos no WhatsApp, que é um grupo de combate. Temos orado e jejuado 72 horas. Esse propósito que encerra amanhã, né? E nós já vamos emendar num novo propósito de jejum de oração no domingo até a Páscoa. E eu quero até convidar vocês já para que você também entre nesse propósito, né? Nós temos aprendido que o cristão, o intercessor, ele paga o preço, né? A nossa nação, ela está debaixo de um peso muito grande. Ela está debaixo de um Rivas, Campos Frederico, Gabriela. Sejam bem-vindos, querido. E eu quero convidar você, no finalzinho a gente vai falar novamente sobre esse propósito, mas que você também jejue, que você também ore, porque estamos todos no mesmo barco. E a palavra que o Senhor me deu para o dia de hoje foi uma palavra difícil. Eu pedi ao Senhor que falasse, que me usasse a teu favor, para que a gente orasse, né? Desde o início, quando a gente começou a fazer as lives, a nossa visão aqui é buscar o Senhor para entender o que está acontecendo na nossa nação, né? Não, o cristão, como eu falei ontem com vocês, ele precisa entender que ele tem que andar com o jornal e ele tem que andar com a Bíblia do lado, entendendo os acontecimentos, orando de forma sensível ao que está acontecendo. E a gente está sendo bombardeados de informações. Eu tenho certeza que você também está sendo. Seja bem-vinda, pastora Ana Paula e Ágata. E é tão difícil, né? Eu acho que todos nós, nesses dias, nesse período, a gente está vivendo um turbilhão de emoções. Marcelo, seja bem-vindo. Um turbilhão. Ora a gente está esperançoso,
hora a gente fica com medo, e aí vem uma notícia, a curva e a Itália, e vai acontecer a mesma coisa da Itália. Hoje eu ouvi uma mensagem no grupo lá do trabalho, vai faltar caixão. Eu falei, não vai faltar caixão. Enfim, as pessoas estão descompensadas, literalmente. Só que nós que cremos no Senhor, e eu quero deixar bem claro, querido, como eu coloquei hoje no Story, essa não é uma live evangélica, essa não é uma live da igreja, essa não é uma live que tem o objetivo de levar você para minha igreja, não. Essa é uma live de filhos que estão se unindo todas as noites para clamar, para meditar na palavra de Deus, não para meditar nas opiniões, porque de opiniões o governo tá cheio, a mídia tá cheia, o Facebook tá cheio, o Instagram tá cheio. O que nos importa e o que eu me proponho a fazer junto com vocês é meditar nas escrituras sagradas. Ela é o nosso leme, ela é o nosso norte. É lendo a Bíblia e orando em cima do que está escrito que o Senhor vai agir. Não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Nós queremos declarar a soberania do Senhor sobre as nossas vidas. Queremos nos refugiar debaixo das asas do Senhor. Então a gente está vivendo esse tempo de insegurança muito grande. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A quarentena vai até dia 30, a quarentena vai até dia 12, a quarentena vai durar 60 dias. E aí o governo diz que vai dar uma assistência, mas por tanto tempo. E dia após dia a gente vai ficando apreensivo. Mas a gente precisa entender o que está acontecendo. E é isso que eu me proponho a fazer com vocês. Se você tiver com a tua Bíblia aí, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 3. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Vou falar um pouquinho para quem não conhece a história de Jeremias. Jeremias foi um profeta chamado de profeta chorão. Um homem de Deus que viveu, antes de Cristo, no Antigo Testamento. E Jeremias foi um homem de muitas dores. Ele foi um intercessor. Ele foi um profeta que se apresentava diante de Deus e intercedia pelo povo. Deus falava com ele e ele passava as palavras de Deus para o povo. Mas ele era um intercessor. Ele se compadecia do sofrimento da nação porque ele também sofria junto. Nós temos recebido, você também já recebeu, áudios, vídeos de homens e mulheres de Deus profetizando, dizendo que o Brasil está debaixo de juízo, que Deus está castigando a nação brasileira. Em primeiro lugar, quero te dar um conselho. Nunca julgue uma profecia. Nunca julgue um profeta, perdão. Julgue a profecia, Se alguém lhe entregar alguma palavra de Deus, por mais dura que ela possa ser, você pega essa palavra e tenta alinhar ela à Bíblia. Se ela não tiver nada a ver com a palavra de Deus, ela não veio de Deus. Exemplo. Eu sempre uso esses exemplos quando eu estou pregando, quando eu dou aula. Vamos supor que você esteja casado com seu marido, com a sua esposa, e glória a Deus, com as dificuldades de todo casamento, uma vitória a cada dia para a gente permanecer unido e tal. E de repente vem alguém, sei lá de onde, se dizendo ser profeta de Deus e diz assim para você: eis que te digo que Deus está mandando você separar da sua esposa. Lá em Malaquias, o Senhor diz que Deus odeia o divórcio. E o Senhor diz que quem uniu não se separe. Então essa profecia veio de Deus? Não, essa profecia não veio de Deus. A pessoa pode ser o Papa, a maior autoridade, sumidade religiosa do mundo, considerado, Mas essa profecia não veio de Deus porque ela não se enquadra, ela contradiz o que Deus deixou escrito. Então ela é mentirosa. Ela pode ser da alma, pode ser da mente. Nós temos recebido diversos textos e áudios e vídeos de pessoas dizendo que tiveram sonhos, que tiveram visões, de que o Brasil estaria debaixo de juízo. O que é isso? Pela Bíblia, à luz da Bíblia. O povo de Deus, o povo de Israel, durante toda a história, o Antigo Testamento conta que eles viveram ciclos, Houve épocas em que o povo obedecia e era abençoado. Houve épocas que o povo desobedecia
e era amaldiçoado. Talvez você pense assim, poxa, mas que Deus mau? Por que Deus me obriga a obedecer? Por que Deus, lá em Deuteronômio 28, fala sobre as bênçãos da obediência e as maldições que vêm na desobediência? Quando a gente lê esse texto, eu passei esse texto para minha Helena há pouco tempo, e ela ficou meio assustada. Ela falou, mamãe, é tudo isso? Eu falei, é. E eu quero chamar a tua atenção. Que Deus é esse que castiga? Que Deus é esse que permite o mal? Que Deus é esse? Muitas pessoas questionam isso sempre. E eu tenho a resposta para você, porque ela está escrita na palavra de Deus. É um Deus que é pai. E como pai, ele disciplina os seus filhos. Exemplo. Quando Deus estabeleceu os 10 mandamentos e ele disse, não faça isso, não faça aquilo, não roube, não mate, não cobice a mulher, a casa, o carro do teu próximo, né? A inveja, não isso, não aquilo. A gente olha e fala, meu Deus, é uma lista de proibições. Não, é uma lista de proteção. Deus sabe até aonde vai o mundo. Não existe ninguém santo. Estamos em processo de busca para sermos transformados, aqueles que buscam a Deus. Então, exemplo, hoje meu João nos deu esse susto terrível. Eu passo o dia inteiro falando não para ele. Ele quer subir no sofá. João, não. Ele quer colocar a tomada dentro do buraquinho. Eu falo para ele, não pode, João. Eu acho que eu falo mais não do que sim para ele. A mesma coisa a Helena. A Helena já tá meio a meio porque ela já entende um pouquinho, já tá mais velha. Mas a verdade é que como pais, como mãe, como pai, nós queremos o quê? Proteger os nossos filhos. Vai chegar uma hora que ele vai ser adolescente e eu continuar dizendo certos nãos para ele. E ele vai se rebelar, muitas vezes, ele não vai querer entender. A minha mãe não me ama. A minha mãe tem um carro e não quer deixar eu sair com o carro. Mas espera aí, você já fez 18 anos, você tem carteira para poder sair de carro? Eu não vou deixar você sair porque você pode morrer. Mais um não. Então eu queria que a partir de hoje você tivesse uma outra perspectiva de Deus. Deus como seu pai. E quando Deus estabelece limites na sua palavra, e são limites, quando Deus fala assim, que a mulher tem um só homem, o homem tem uma só mulher. Por que o Senhor falou isso? Você conhece alguém que tem uma vida dissoluta, de prostituição, que é feliz? Um homem que tem várias mulheres, que a sua família dá certo? Você não conhece. Você pode conhecer na aparência, o pegador, o cara é o tal. Mas isso é uma mentira. Então Deus estabeleceu limites porque ele sabe da nossa capacidade. Então ele diz, mulher tem um só homem, homem tem uma só esposa. Não matarás, não roubarás. Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem na terra. Por quê? Thali, seja bem-vindo, Gabi. Porque ele sabe da nossa natureza. Ele conhece a nossa fraqueza. Ele conhece aquilo que eu não consigo lutar, eu não consigo resistir. E como pai, ele traçou limites. Em toda a história da humanidade, ele traçou limites. Lá no Éden, quando ele fala para Adão, Adão, você pode comer de tudo que está aqui no jardim, menos daquela árvore. Deus já tinha dado livre-arbítrio para Adão. Adão nunca foi obrigado a buscar Deus. Nós não somos obrigados a buscar Deus. Você não veio para essa live obrigada. Você foi convidada. Seja bem-vinda, Ana Paula. Você foi convidada a buscar Deus. Isaías 55 diz, todo povo é convidado a buscar a salvação, enquanto há tempo, enquanto se pode achar. E em toda a história, nós vemos o povo de Israel, que é símbolo para nós hoje, quando nós vemos as histórias do Antigo Testamento, a história de Davi, a história dos profetas, nós olhamos e precisamos aprender. Deus não quer que a gente seja teólogo. Eu sei tudo sobre a vida de Jeremias. Eu sei tudo sobre a vida de Davi. E aí? Não.
Deus quer que eu aprenda com os erros desses homens, com as experiências que eles tiveram com Deus. E o povo de Israel era um povo obstinado, igualzinho a gente. Deus às vezes usa pessoas para falar com a gente. Não faz isso, não tenha mais essa prática. Você está sendo... E a gente desobedece. O Senhor fala claramente coisas na palavra dele, assim, audivelmente. E não precisa ser dentro de uma igreja. Deus fala no WhatsApp, Deus fala no Instagram, Deus fala no YouTube. Os canais estão aí e Deus está falando. E o povo, nós, vamos vestir a carapuça, continuamos em desobediência. A palavra que o Senhor me deu hoje, e é em cima disso que nós vamos orar, é sobre arrependimento. O Brasil está, sim, debaixo de uma opressão e de um juízo de Deus. Há anos, os nossos governantes estão desviados do caminho do Senhor. Não obedecem a Deus, oprimem o povo, roubam o povo. E mais uma vez, querido, essa não é uma live política. Embora nós abordemos os assuntos, nós somos livres até para discordar, mas nós não vamos fazer disso aqui um debate. Se você, como nós falamos desde o início, o que vale para nós aqui é o que está escrito na palavra. Bolsonaro está no poder. A palavra de Deus diz que eu tenho que abençoar a vida dele. Eu posso detestá-lo. Eu posso não concordar com nada que ele fala. Mas se eu sou filha de Deus, se eu sou cristã, se eu estou querendo viver uma vida bíblica, eu preciso abençoar a vida dele, abençoar o presidente do Congresso, abençoar o presidente do Senado, abençoar o governador, o prefeito, enfim, todas as autoridades estabelecidas pelo Senhor. Seja bem-vinda, Margarida. E o que o Senhor falou? Nós estamos debaixo de juízo. O mundo inteiro está debaixo de juízo. Por quê? Porque o mundo se afastou de Deus, se afastou do seu Criador. Quando a gente estuda a história das religiões, e se você crê diferente do que está na Bíblia, não se ofenda, mas procure saber, procure entender, busque, aproveita esse tempo que a gente está vivendo, que você está com o telefone na mão o dia todo, vai pesquisar na história, quando foram surgindo as outras religiões, após a criação do mundo. Existem registros de religiões que foram criadas pelo homem, deuses que foram feitos pela mão dos homens e os homens passaram a crer, passaram a adorar a criatura ao invés do Criador. Ao longo da história, o homem foi se afastando de Deus, criando para si ídolos. Quer ver um ídolo que a gente tem hoje? Uma coisa chamada humanismo. Sabe o que é isso? O humanismo diz assim: Ariane, você não pode sofrer. Se você está sofrendo, tem alguma coisa errada na sua vida. Ela contrasta com o que Jesus disse, que no mundo eu teria aflições, mas que era para eu ter bom ânimo, porque eu venceria o mundo como ele venceu. O humanismo diz: você não pode dar, você tem que receber. Você tem que ser feliz a qualquer custo, ainda que você passe por cima de todo mundo, ainda que você corrompa os seus valores. Isso é exatamente o inverso da palavra de Deus. Então, isso é um ídolo. O humanismo faz com que o homem adore a si próprio, o seu orgulho, o seu umbigo, e vai se afastando do Criador. Então, houve um tempo em que o povo de Israel, ele foi levado cativo, preso, foi feito escravo, né? Mais de uma vez, primeiro pelos egípcios, depois pelos babilônicos. Eu não vou entrar muito nesses detalhes. Mas Deus, nessa época, ele sempre levantava profetas, intercessores, que falavam da parte de Deus para a nação. E eles falavam: olha, vocês estão passando isso, 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 porque vocês fizeram isso, 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 e Deus falou para vocês não fazerem. E nós temos, como nação brasileira, e aí eu tô englobando todos nós, Adriele, seja bem-vinda, Glorinha, tô englobando a todos nós temos nos afastado do Senhor. Nós temos prevaricado. E aí, querido, vale para quem tá dentro da igreja, vale para quem tá fora da igreja. Porque quem não tem uma aliança com o Senhor, tá no tempo da ignorância, ainda não se comprometeu com Deus, ainda pode estar em cima do muro, talvez seja o teu caso. Não, eu gosto da Bíblia, eu gosto de Deus, mas eu não quero me comprometer. Há um tempo de arrependimento, há um tempo de salvação e esse tempo chegou. E há um peso de julgamento sobre nós que já conhecemos a palavra.
e insistimos em viver fora dela. Deus, vai chegar o tempo que Deus vai desmascarar os líderes hipócritas, os grandes templos majestosos, né? O quanto se enriquece às custas do evangelho. Tudo isso desagrada a Deus e Deus está olhando. A igreja, ela também está corrompida. A igreja de Deus na terra também está afastada de Deus, porque está procurando o poder, está procurando a vanglória. E tudo isso um dia Deus vai cobrar. E será que esse tempo não chegou? Será que esse tempo de aflição, essa coisa que a gente está sentindo dentro dessas borboletas estranhas dentro do estômago de cada um de nós, será que não chegou esse tempo? Será que Deus não está bradando lá do céu e falando, eu avisei para vocês se arrependerem. Vocês estão zombando de mim, queridos. As pessoas zombam de Deus de forma gritante. Algo assim, nós vimos agora há pouco tempo no carnaval, não me lembro qual foi a escola, não tenho acompanhado desde que Deus me tirou de lá. Mas assim, uma aberração. Colocaram o nome de Jesus como se Jesus aceitasse o homossexualismo. Jesus nos ama como nós somos. Ele ama os homossexuais, mas ele não aceita de jeito nenhum a prática homossexual. É condenável, é abominação. E eles estão fazendo uma mistura. Entenda bem, isso não é homofobia. Vamos ser maduros. Vamos ganhar essas pessoas e abrir os olhos delas. Deus não condena ninguém que tenha a oportunidade de... A Jamile está dizendo que foi a Mangueira. Então, eu orei muito pela Mangueira, pelos componentes, para que Deus guardasse a vida deles. Teve um ano aí que teve acidente lá na Sapucaí, pessoas morreram, foi um pavor. Graças a Deus, Deus guardou, nada pegou fogo. Esse é o papel do intercessor. O intercessor não amaldiçoa. A gente está vivendo um tempo em que às vezes eu vejo perfis de pessoas evangélicas e as pessoas estão, ao invés de elas ganharem a empatia, a simpatia do povo, como lá em Atos, elas estão ganhando o quê? A antipatia. Eu preciso respeitar o outro, ainda que o outro queira o mal, mas eu preciso respeitar. Eu não posso amaldiçoar ninguém. Quem sou eu para amaldiçoar? Eu tenho que orar para que os olhos sejam abertos. E foi o que eu fiz. Quando eu soube do enredo e tal, Senhor, tem misericórdia. Porque não conhecem a Deus. Porque quem conhece jamais vai fazer o que eles fizeram. Então eles estão ainda no escuro, com venda nos olhos, sem temor de Deus. Mas e nós? E nós? E eu que estou há 19 anos na igreja? Será que eu tenho temor de Deus? Seja bem-vinda, Carol. Será que eu me comporto como Deus quer? Chegou a hora de cada um olhar com todo respeito para o seu rabo, ao invés de falar do outro. Porque fulano está fazendo, a igreja tal está fazendo, Deus está cobrando. Deus está pedindo contas da nossa vida, da vida de oração. Porque a vida de oração, ela é assim, quando você está no tempo da bonança, é aí que você tem que orar, é aí que você tem que jejuar. Vai enchendo o seu pote, vai enchendo o seu, vamos dizer, a sua poupança espiritual. Para na hora que vier o tempo da calamidade, querido, você ter para você e para os outros. Deus está contando com você, cristão, para sustentar a sua casa e as pessoas que estão ao teu redor. Nós não sabemos o que pode acontecer amanhã. Se essa quarentena, se vier uma lei, vai ficar mais 30 dias. Ontem nós falamos sobre isso, pedindo ao Senhor que dê sabedoria, sabedoria de José, para aqueles homens lá de cima, para que eles criem um planejamento, para que os comerciantes voltem, não sei, que façam uma escala, que ninguém se cruze, se bate. Mas nós falamos e vamos orar hoje de novo sobre isso, vamos clamar mais uma vez. Seja bem-vinda, Natália. E porque as pessoas precisam vender. Chegou a Natália aí, agora eu lembrei. Depois vocês entram lá no perfil dela, Delícias da Nath. Ela faz bolo, ela faz doces, faz coisas maravilhosas. A Natália precisa vender. Se o governo falar, Natália, você não vai sair de casa, como é que ela vai se sustentar? Como é que ele vai sustentar a família dela? Nós não somos um país de primeiro mundo que o governo vai liberar
sei quantos trilhões de dólares para sustentar. Mas nós não sabemos o que pode acontecer. Nós oramos e clamamos a Deus pela misericórdia dele para que use essas autoridades a nosso favor. Mas pode ser que dure 15 dias. Pode ser que dure um mês. Como é que a gente vai ficar? Será que a nossa despensa vai esvaziar ou não? Será que os nossos empregos vão ser mantidos porque os pequenos e até os grandes empresários talvez não consigam segurar você no seu emprego? E aí, querido? E aí? Para onde a gente vai correr, querido? Para onde a gente vai correr? E eu quero dizer para você que nós temos um refúgio, que é o Senhor, e a comunhão da igreja. Isso que a gente está fazendo aqui hoje se chama igreja. A igreja não é o templo, a igreja não é... A Margarida falou que o Rodrigo trabalha na loja de material e está aberta. Charlene, seja bem-vindo. Pois é, houve um novo decreto, né, onde o presidente mandou abrir algumas coisas, inclusive liberou as igrejas, mas já saiu uma notícia em que a Justiça Federal, o Ministério Público Federal entrou com uma liminar e derrubou o decreto dele com relação às igrejas. Isso faz parte também de uma estratégia de perseguição, né? As igrejas poderiam estar abertas, católicas, evangélicas, enfim, os templos, para que os líderes estivessem lá para oferecer socorro para as pessoas. Quem sabe até doação de cesta básica e tudo mais. Missas e cultos, não. Aglomeração, não. Mas, enfim. Seja bem-vinda, Karen. E eu quero ler com vocês o texto. Quem chegou agora, Lamentações, capítulo 3, versículo 37. Lamentações de Jeremias foi um livro pequenininho que o profeta escreveu. O nome já diz, Lamentações de Jeremias. Aí o Abel tá falando que semana que vem ela e o marido dela vão voltar a trabalhar lá na Bebrown. A Bebrown é um laboratório, né, Isabel? E laboratório tem que produzir. Hoje eu conversava com a pediatra e no finalzinho, vocês coloquem os pedidos de oração aí para na hora que a gente estiver orando. Vou tentar orar de olho aberto hoje para poder ler os pedidos de oração. Nós vamos orar pela Zoe, que é a netinha da Cris e do Rivas. Nós temos orado já todos esses dias por ela. E eu consegui um contato da pediatra das minhas crianças para ela. E ela disse que ela vai abrir o consultório, porque bebês recém-nascidos precisam de consulta, né? Semanal, e depois vai aumentando a periodicidade. E que ela disse que ela ia abrir na semana que vem para poder consultar a Zoe. A Zoe ainda está internada, está fazendo fototerapia, que estava com uma icterícia. Então, vamos ver o que vem por aí. Mas nós, o que eu quero estimular você hoje é estar preparado. Preparado. As pessoas falam muito em Apocalipse. O fim de todas as coisas. Será que chegamos? Será que não? Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que a gente esteja numa ladeira e ladeira abaixo. Pode ser que Deus faça uma reviravolta tão maravilhosa no nosso país. Depende de nós, depende do nosso posicionamento. E aí, esse livro de Lamentações, são 5 capítulos, quando você puder você lê. Diz, é onde são poesias, na verdade, né? São diálogos entre o profeta e Deus. E ele derrama o coração dele. São literalmente lamentações de tudo que o povo de Israel estava passando. Deus avisou que ia mandar o juízo. Deus avisou que ia mandar o juízo. E o povo rebelde não ouviu a Deus. O que aconteceu? O juízo chegou. É igual a gente faz com o filho. Eu tô te avisando que eu vou te pegar. Aqui é assim. Helena, tô te avisando a hora que eu te pegar. Às vezes essa hora nem chega. Mas às vezes chega. Às vezes o nosso pote, como pai e mãe, né? E com Deus também acontece isso. Num nível muito mais sério, de muito mais temor. Então vamos lá. Lamentações 3, versículo 37 diz assim. Ninguém, tô na versão nova tradução da linguagem de hoje, tá? Ninguém pode fazer acontecer nada se Deus não quiser. Tanto as coisas boas como as más acontecem por ordem do Deus Altíssimo.
Por que nos queixamos da vida quando somos castigados por causa dos nossos pecados? Examinemos seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor. Abramos o nosso coração a Deus, que está no céu, e oremos assim: ó Deus, nós pecamos, nos revoltamos e não nos perdoaste. Tu ficaste irado conosco, nos perseguiste, nos mataste sem dó nem piedade. Tu te cercaste de nuvens para que as nossas orações não chegassem a ti. Fizeste com que as nações olhassem para nós como se fôssemos um monte de lixo e refugos. Lá no versículo 55 diz assim, deixar gravado o que, Glorinha? O vídeo, ele vai para o story, né? Quando a gente acabar, eu acho que ele fica até amanhã. Eu não sei quanto tempo que ele fica lá no story. Ou é o texto. Depois eu repito. Lamentações 3, nós lemos de 37 ao 44. E agora no versículo 55. Do fundo do poço gritei pedindo a tua ajuda, ó Senhor. Roguei que me escutasses e tu ouviste o meu grito. No dia que eu te chamei, chegaste perto de mim e disseste: não tenha medo. Ó Senhor, tu vieste me socorrer e salvaste a minha vida. Se tem uma característica de Deus que talvez você ainda não conheça, se chama misericórdia. Ao mesmo tempo que o Senhor mandou o juízo, mostrou para aquele povo os erros dele, o Senhor socorreu. Todas as vezes, querido, não importa o quão afastado de Deus você possa estar, não importa. Mas todas as vezes que você se prostra diante dele com um coração verdadeiro, ele se volta para você. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aqui diz, versículo 37 novamente, ninguém pode fazer acontecer nada se Deus não quiser. O que a gente aprende aqui? Soberania do Senhor. Ele é soberano, ele não dá explicação para ninguém, e é por isso que muitos inventam outros deuses. Existem muitos evangelhos fakes por aí, que estão fora da palavra de Deus, que diz exatamente aquilo que eu falei com vocês no início do humanismo. Você está sofrendo? Isso não é de Deus, não. Será que não? Será que o sofrimento não foi mandado da parte de Deus para baixar a nossa crista, para quebrar o nosso orgulho, para fazer a gente ser humilde, depender de Deus? Não sei. Todas as vezes que você passar por um vale estreito, vai perguntar para o Senhor por que aquilo, por que o Senhor está permitindo isso. O que a gente está focando nessa live é algo em que todos nós estamos envolvidos, mas individualmente Deus quer falar com cada um de nós. Deus quer nos chacoalhar. Às vezes Deus está te chamando para andar com Ele há séculos e você está andando pelos seus caminhos por aí. Ele diz, ninguém pode fazer acontecer nada se Deus não quiser. Querido, essa palavra vale para mim, essa palavra vale para você, seja bem-vinda, Magna. Essa palavra vale para Bolsonaro, essa palavra vale para Trump, para Macron e para toda essa galera. Só está acontecendo o que está acontecendo porque Deus está permitindo. Infelizmente, é difícil para nós entendermos, mas nós não estamos aqui para entender Deus. Aquilo, quando eu ministro seminário nas igrejas, o Espírito Santo me deu essa inspiração e eu sempre me lembro. Existe uma porta no céu, quem fez o seminário vai lembrar. Uma porta no céu que tem uma placa bonita de metal escrito o quê? Vamos ver se alguém lembra. Margarida lembra, Margarida já fez seminário. O que está escrito nessa porta? Talhado lá, nessa linda placa. Bebel também deve lembrar. Está escrito assim, Departamento de Soberania. Nesse departamento estão as respostas para aquelas perguntas que a gente não tem resposta. Senhor, o Senhor não ama essas quase 10 mil pessoas que morreram na Itália? Por que o Senhor deixou acontecer? Eu sei, querido. Você sabe, querido. Departamento de Soberania. Senhor, por que a Zoe está internada? Paizinho, a Zoe acabou de nascer, tá longe da mãe, tá longe do pai, todo mundo doido para sentir o cheirinho. Isso aí, Departamento de Soberania, Gabi.
A Aline também lembrou, Margarida. E aí? O porquê? O porquê, querido? Nem eu nem você sabemos, não cabe a nós. Deuteronômio 29 vai dizer assim: as coisas descobertas são para os filhos, ou seja, o que está descoberto está escrito na palavra. As coisas encobertas são de Deus. Não cabe a mim, não cabe a você questionar. O homem, ele quer entender Deus, e aí às vezes ele cria um Deus que não existe. Um Deus que é obrigado a dar explicação para ele, queridos. Nós somos como grãozinhos de areia perto do nosso Deus. O Senhor faz assim, ó, e o nosso oxigênio acaba hoje, a gente morre. Quem somos nós para exigir, para determinar alguma coisa? Senhor, é meu, eu quero, eu determino. Você não determina nada. O máximo que você pode determinar é para você mesmo de buscar a Deus. Que deturpação foi feita dessa soberania de Deus. Deus não nos deve nada, nada. Nós é que devemos a Ele obediência, honra, louvor, tributar a força, a honra, a glória, porque só Ele é digno. E aí diz assim: tanto as coisas boas como as más acontecem por ordem do Deus Altíssimo. Que difícil esse texto. Que difícil. Por isso que eu falei que eu comecei a live triste. Que difícil falar sobre isso. Como é difícil entender que até o mal pode ser ordenado por Deus ou pode ser permitido por Deus. Mas, querido, a gente não vai ter tempo de aprofundar sobre isso. Mas leia a palavra, estude a palavra, entenda o que Deus quer. Deus está muito mais preocupado com a salvação da tua alma, com a salvação do teu corpo, querido. Muito mais preocupado. Ele quer salvar você. Porque a tua vida, ela é finita. A gente está vivendo, a gente está curtindo, a gente está... E a qualquer momento acaba. E quando esse acaba chega, a gente só tem 2 lugares para ir. Ou a nossa alma vai estar eternamente com Deus, ou eternamente no inferno. Ariane, onde é que está escrito isso? Na Bíblia. Todas as referências do que eu estou falando para vocês, se vocês quiserem os textos, né? Não dá para a gente ir pontuando. Passa lá no direct, passa no WhatsApp, a maioria que tem o meu zap. Eu passo esses textos para você. Eu gostaria muito que eles nem fossem tão verdadeiros, né? Uma vez eu até orei, eu falei: Senhor, salva todo mundo. Aceita todo mundo. Todos, de todas as religiões. E o Senhor falou assim: o sangue do meu filho foi muito precioso. Jesus sofreu muito naquela cruz para essa porta ser escancarada de qualquer jeito. Para pessoas que não têm temor dele, não têm temor do nome do Senhor, que sabem que o Senhor é Deus e não temem o seu nome, entrarem na glória. E aí diz assim, versículo 39. Por que nos queixamos da vida quando somos castigados por causa dos nossos próprios pecados? De que, tem umas traduções que diz assim, de que se queixa o homem? Se queixa dos seus próprios pecados. Então, quando você está se queixando, provavelmente você está se queixando daquilo que você está colhendo, dos frutos que você semeou. Exemplo, vou falar de novo de vida de oração. Quem tem uma vida constante de busca, seja bem-vinda, Hanai. Quem tem uma vida constante de busca, de oração, enche a sua reserva, o seu potinho espiritual. Quando a tribulação vem, a pessoa não perde a paz. Tá tudo desmoronando em volta. A pessoa tá adorando, a pessoa tá dormindo, a pessoa tá comendo. Agora, quem não tem uma vida de preparo, na hora da calamidade se desespera, se joga do 8º andar, se mata, briga com todo mundo, fica com insônia, depressão. Enfim, o mundo acabou. Não tem o quê? Sedimento. Não tem raiz no Senhor. Nos tempos de bonança, a gente busca, porque a gente não sabe quando que vem o tempo da tempestade. E aí diz aqui, examinemos seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor. É o que a gente vai fazer hoje. Confissão de pecados. Seja bem-vindo a um confessionário, onde a gente abre o nosso coração e pede perdão a Deus, e tira a nossa máscara de santinho, e tira a máscara que é a tal religião evangélica,
Me irrita profundamente escutar. Você é evangélica? Não, eu sou seguidora de Cristo. Porque esses rótulos criam carapuças, criam estereótipos. Fulano é crente, então fulano não faz isso, fulano não faz aquilo. Nós somos livres para fazer aquilo que a gente quiser. Só que a gente escolhe fazer isso ou fazer aquilo. Eu escolho, tento, luto para escolher aquilo que agrada a Deus. E diz assim, que a nossa oração deve ser, no versículo 42, ó Deus, nós pecamos, nos revoltamos e tu não nos perdoaste. Ainda há um povo, lá no livro de Tiago, ele diz que Deus resiste ao soberbo e dá graça ao humilde. Aquela pessoa que é soberba, que pensa que não precisa de Deus, Deus resiste a ela, Deus afasta ela. Deus empurra ela, literalmente, a palavra no grego, no hebraico, é afastar, é resistir, é empurrar para trás. Que nós não sejamos esses orgulhosos, que achamos que não temos do que nos arrepender. Quer ver uma mentira do humanismo? Eu me arrependo do que... Não, como é que eles falam? Eu não me arrependo de nada que eu faço. Isso é contrário ao cristianismo. Porque a Bíblia diz, produzir, pois, frutos dignos do seu arrependimento. Todos os dias eu me arrependo da mulher que eu era, da mãe que eu fui ontem, porque eu vou melhorando a cada dia que eu busco a Deus, a cada dia que eu sou exposta à palavra de Deus e a luz da palavra de Deus entra e abre o meu entendimento e o Espírito Santo me dá graça, eu vou sendo transformada. Então a gente tem muito que se arrepender. E o intercessor, a oração intercessória, ela é mais ou menos assim. Eu, Ariane, estou aqui em Alcântara. Quando eu dobro meu joelho para interceder pelo Brasil, eu me coloco no lugar do Bolsonaro. E eu peço perdão a Deus como se eu fosse o próprio Bolsonaro. Ah, mas ele não está nem aí para Deus. Não sei, tá, gente? Ele, não sei. Por que eu tenho que pedir perdão por ele, representando ele? Porque Deus quer que a gente faça isso. Orar por todas as pessoas. Seja bem-vinda, Pietra. Orar por todas as pessoas e interceder por todas as pessoas. Eu me coloco no lugar dessa pessoa que às vezes está cega, que não tem o entendimento de Deus. Então, como eu falei para vocês, quando aconteceu o desfile da Mangueira, qual é o posicionamento do cristão? Daquele que ama a Deus? Amaldiçoar aquelas vidas? Querido, eu estive lá um dia. Se eu não tivesse pessoas que orassem por mim, para que eu entendesse que Deus queria me tirar daquele ambiente, embora eu adore a festa, o colorido, o som, a alegria, foi tudo Deus que inventou. Mas o que está por trás, o que está consagrado, o ambiente espiritual, não tem nada de Deus. Mas qual é o meu posicionamento? Amaldiçoar essas vidas ou pedir perdão no lugar delas? É assim que funciona. Quando você ver alguém zombando do Senhor, você não fala, Senhor, pesa a tua mão, mata. Eu vejo cristão fazendo isso, querido. Isso não é ser cristão. Cristão ama. Cristão não amaldiçoa. Cristão não discute. Vou falar de novo. Não discute política na internet. Não fica batendo boca, esquerda, direita. A posição do cristão é diante do altar. Você não é nem de esquerda nem de direita. Quem estiver lá em cima, você vai ser o intercessor daquela pessoa. Pronto, e acabou. Hoje é Bolsonaro. Amanhã sei lá quem é que vai ser. Você é o intercessor dessa vida. Porque Deus pode usar essa vida para te abençoar ou para te amaldiçoar. Dependendo da sua obediência a Deus. E no versículo 55 diz, do fundo do poço gritei pedindo a sua ajuda, ó Senhor. Roguei que me escutasse, e tu ouviste o meu grito. No dia que eu te chamei, chegaste perto de mim e disseste, não tenha medo. Como um sussurro, como um pai. Como hoje aconteceu esse problema aqui em casa e o Vinícius, quando conseguiu resgatar o João, que ele abriu a porta do banheiro, ele tinha comido um batom inteiro meu, que ele abriu a gaveta, e ele tava, tadinho, todo vomitado, o chão todo, ele ficou nervoso. E o Vinícius pegou ele no colo, colocou ele debaixo do chuveiro e foi acalentando.
Eu não sei se ele disse isso pro João, e eu acalentando a Helena, que estava em pânico, que vomitou também, nervosa. E o filho, acabou. Não fica com medo, tá tudo bem. Mas Deus só vai trazer essa paz, que alguém digitou aí, a paz que excede todo o entendimento, uma paz que ninguém entende, que você tem paz apesar de toda dor e tribulação que você possa estar vivendo, quando você fez primeiro o caminho do arrependimento. Primeiro eu sigo o caminho do arrependimento e depois o socorro vem. Seja bem-vinda, Milza. Tintim por Tintim Modas também, tá, gente? Depois entra lá, ela vende roupa de criança, compra a roupinha dela, que eu tenho várias, as minhas crianças têm várias. Vamos abençoar os irmãos. Então, o Senhor nos chama para esse arrependimento hoje. Tem um outro texto que você também deve conhecer, tá lá em Jeremias, capítulo 29. Um pouquinho antes de Lamentações, Jeremias 29, versículo 10. Hoje a internet não caiu, vocês perceberam? Deu 10 horas, passou das 10 e ninguém passou a rasteira. E não tá travando, tá vendo? O que a gente tem que orar? Que as trevas vão dissipando? Vamos lá. Jeremias 29, versículo 10 diz assim: O Senhor Deus diz ainda: Quando os 70 anos da Babilônia passarem, eu mostrarei que me interesso por... Essa tradução é maravilhosa. Eu mostrarei que me interesso por vocês e cumprirei a minha promessa de trazê-los de volta à pátria. Só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Deus não tem alegria no nosso sofrimento. Como pai, como mãe. Quem é mãe é pai aqui. Você gosta de ver o seu filho sofrendo? Não. Mas muitas vezes você sabe lá no fundo que para o seu filho aprender, ele precisa sofrer. Ele precisa passar por aquele vale. Ele precisa, às vezes, apanhar. Ninguém gosta de brigar com o filho, mas a gente precisa educar os filhos. E Deus está nos educando. Não vamos perder, querido, a perspectiva espiritual do que está acontecendo. Deus nos colocou, todos nós, numa arca. Lembra da história da Arca de Noé? Deus nos colocou dentro dessa arca. Eu não sei o que vai acontecer lá fora. Mas se você não está fora da arca, seja bem-vinda, Amanda. Entra na arca. Porque pode ser que o dilúvio venha. E aí, onde é que você vai estar? E, querido, não estou falando mais uma vez de igreja. De denominação. De você ter um cartãozinho de crente. Eu estou falando de fé. Eu estou falando da oração que você vai fazer daqui a pouco comigo. Só você e Deus. Só Ele conhece o teu coração. Desmonta esse aparato religioso. Essa como é que eu vou dizer? Esse estereótipo de religião. Fulano é isso, fulano é aquilo. A gente, inclusive, deveria se cumprimentar da seguinte forma. Dizer assim um pro outro: você é salvo? Você nasceu de novo, ao invés de dizer você é evangélico? Porque ter um rótulo de evangélico não significa nada. Nada, nada, nada. E lá ele diz: quando os 70 anos da Babilônia passarem, ou seja, quando o tempo da aflição do cativeiro babilônico passar, eu vou mostrar para vocês que eu sempre me interessei por você. Por você, Amanda, por você, Isabel, por você, Amilza, por você, Jamile, por você, Jocely, que nunca, apesar de ver você sofrendo, eu me afastei, eu só estava de olho, vendo como vocês iam reagir. Talvez a gente pudesse parafrasear esse texto e falar assim: quando o coronavírus passar, e aí? Você vai continuar vindo para a live para orar? Ou você vai pra night? Hoje é que dia, gente? Hoje é que dia, Vinícius? Eu já não tô mais sabendo, não. Sexta-feira? Hoje é sexta. E o sextou? O sextou nosso hoje tá aqui, com Jesus. E o sextou, quando o coronavírus passar? Você vai lembrar do Senhor? Ou você vai estar na night aí, na pista? Pensa nisso. Todas as coisas contribuem à sexta-feira. Já me toquei que é sexta-feira, gente.
Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, até a dor, até o sofrimento. Davi falou um dia assim: foi-me bom ter sido afligido, para que... Já sei, gente, todo mundo, sextou com Jesus, é isso aí. Mas tem que segundar, terçar, quartar, quintar, com Jesus, 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 Jesus. E é isso, querido. Vamos orar, sem mais delongas. O recado tá dado, o que eu falar a partir de agora não é mais da parte do Senhor, mas da minha carne. Eu não quero dar vazão à minha carne. Eu quero louvar a Deus pela tua vida, pela galera que tá vindo aqui desde terça. Foi segunda ou terça, não me lembro, que a gente começou. Vamos clamar a Deus. Vamos nos arrepender. Vamos nos arrepender por toda a nação, pelo mundo. Eu não sei se essas nações se deram conta, né? Mas eu tenho certeza que há intercessores que estão lá na Itália, missionários, que não cessam de clamar para que essa praga cesse, para que aquele povo se renda a Deus. E mais uma vez eu te falo, não se assusta com a morte. O pior não é a morte da carne, é a segunda morte. A Bíblia diz que existem duas mortes. Existe uma morte que é dessa carne aqui, que vai apodrecer, que os bichinhos vão comer. E a segunda morte, que é a morte da tua alma. Então não se preocupa, ore para que quando a tua morte chegar, seja pelo coronavírus, Deus nos livre, mas eu não sei o dia de amanhã. O departamento de soberania pertence a Deus. E quando esse dia chegar? Eu tenho que gravar, hein? Orar pelo Igor. Amém. Orar pelo planeta. Vamos orar. Vamos orar. O homem estragou o nosso planeta, a gente sabe disso. Para que essa tecnologia toda chegasse até aqui, né? Quando a gente olha a história da humanidade, quando a gente estuda história, a gente esquece de tudo, né? A gente só lembra quando viu um filme sobre escravidão, o Holocausto. Queridos, quanta maldade foi sendo acumulada em todas as gerações. Você pode imaginar o coração do Senhor? No Brasil, por exemplo, a escravidão, o que fizeram com os índios quando os portugueses chegaram aqui. Isso são só algumas pinceladas. Quantos milhões de pessoas foram dizimadas? A escravidão era algo... Esses dias eu estava conversando com a Helena sobre isso. Estava passando Escravizaura e ela viu uns pedacinhos. Quando a vida voltar ao normal, tente fazer isso mais cedo. Ok, vamos. Nós estamos com um projeto, eu e o Vinícius, a gente estava conversando, de tentar fazer uma vez por semana, a gente marcar e a gente se encontrar. Eu não quero... Eu vou aprender a fazer pelo Facebook também. Algumas pessoas me cobraram. Eu não sei mexer na live do Facebook. Outras pessoas estão me cobrando que tenha um canal no YouTube e a gente faça também. Vamos deixar o Senhor fazer todas as coisas. E voltando à história da escravidão. Eu estava explicando para a Helena o que aconteceu. E como Deus se entristeceu, né? A gente ainda vive hoje um preconceito racial. Mas você imagina, você consegue imaginar uma era em que as pessoas olham para outra e aí a outra é negra e porque ela é negra... Janaína, seja bem-vinda! Que saudade de você! E aí você pega essa pessoa que é negra e você passa a escravizá-la só porque ela tem a cor diferente e algum de nós não tem uma negritude ali escondida. Só você olhar pro meu narizinho, pra minha boca... Nós somos miscigenados. Que raça superior é essa que nunca existiu? Que demônio foi esse que entrou na humanidade? Instigado por Satanás, por disputa, por competição. Ok, se eu for esquecendo, quando a gente for orar, vou orar de olho aberto, vocês colocam os pedidos de novo, tá, Carol? Carol é a nossa missionária, esteve há pouco tempo lá nos Ribeirinhos, lá no Amazonas, viveu uma experiência maravilhosa lá. E aí você para pensar, eu estava falando, Helena, os homens iam para a África e desmantelavam famílias inteiras. Muitos não chegavam vivos no Brasil, morriam por doença, né? Nos navios negreiros, os corpos eram jogados no mar. Reis de tribos, reis mesmo, líderes, princesas, rainhas daquelas tribos africanas eram trazidas à força, eram estupradas. Gente, muita maldade.
O nosso país está debaixo desse jugo. Depois a gente teve o Holocausto, onde uma raça se achou superior à outra. 6 milhões por baixo, 6 milhões no ápice da perseguição religiosa aos judeus, mas só Deus sabe quantos outros morreram. E tantas atrocidades que acontecem. Querido, nos dias de hoje, a gente está falando muito de quantos morreram por coronavírus. Toda hora atualiza. Quantos morrem no tráfico? Quantas crianças? Quantos jovens não têm oportunidade de estudar, entram para o tráfico? Quantas vidas são ceifadas no tráfico de drogas no Brasil? É muita gente morrendo. É muito sangue. Seja bem-vinda, Adriana. É muito sangue inocente. E cada vez que um sangue inocente cai na terra, sobe, esse sangue clama diante de Deus. É pecado. Pecado que precisa ser confessado. Porque isso traz um peso, isso traz um fardo sobre o Brasil. Isso traz uma camada de pecado. O homossexualismo, querido, mais uma vez tocamos nesse assunto. Eu não tenho problema nenhum em falar sobre isso. Porque nós devemos amar a todos, todos. Mas a prática do homossexualismo, que é contrária à natureza, que está lá em Romanos, que diz que o homem inverteu a sua natureza. Fabíola, seja bem-vinda. E aí o que aconteceu? O homem quis ser mulher, a mulher quis ser homem. Quando a gente estuda a fundo isso, busca um pouquinho mais de conhecimento, mesmo na internet, para você entender que os estudos mais recentes já comprovaram o que nós, pela Bíblia, já sabemos, que é algo comportamental, não é algo genético, por Deus não erra. Se na hora da fecundação foi XX, é XX, querido. É menina. Se for XY, é pipiu, é menino. Deus não erra. Deus não bota um X que parece um Y ou um Y que parece um X. Deus não erra. É comportamental. Seja por ambiente, seja por abuso, enfim. Mas eu preciso amar essas pessoas. Mas eu abomino, porque Deus abomina a prática. E o que eles estão fazendo? Né? O que é uma marcha gay, por exemplo? Entenda, isso não é preconceito, isso não é homofobia. A marcha gay é a exaltação de uma prática que ofende de uma forma gritante a Deus. Vocês não têm ideia. A Bíblia diz que o Senhor fica enojado daquelas práticas. E o que essas pessoas que não conhecem a verdade, elas zombam porque elas não conhecem. Deus tem tido misericórdia da vida delas. Porque aquele que conhece e zomba, esse vai ser castigado. E nós fazemos o quê no meio de tudo isso? A gente tem que pedir perdão. A gente tem que viver de joelhos, clamando pela misericórdia de Deus, para que a mão de Deus não desça sobre a vida dessas pessoas. Para que elas acordem, para que elas sejam libertas desse cativeiro. Não zombem mais a Deus. Então, queridos, a nossa proposta para quem chegou depois é orar a confissão dos pecados da nossa nação. Se estamos debaixo de um juízo, vamos mover a mão de Deus com o nosso clamor. Que Deus incomode você não somente para orar agora, mas para continuar orando incessantemente até que essa quarentena acabe, que a gente viva novamente um tempo de paz. Que isso queime no seu coração. Se você está sentindo aí, você me ouviu, eu falei alguma coisa que de repente esquentou você, o nome disso chama-se Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, que nos aquece, que nos incomoda, que nos constrange a clamarmos ao Senhor, a orarmos. Amém? Então vamos orar, porque depois a gente ainda vai adorar o Senhor. Feche os seus olhos, ou não feche. Eu não consigo orar de olho aberto, preciso aprender a orar de olho aberto, que você vai colocar seu pedido de oração aí. Então eu vou tentar orar de olho aberto.